Se ringarem a campainha, não abres a porta. Tu pensavas que era assim que se falava. Estou em Newark, uma das cidades com mais portugueses nos Estados Unidos, naquela que é conhecida como Portugal Ave. Hoje vamos descobrir se aquilo que os portugueses na América falam é realmente português. Embora Portugal tenha apenas 10 milhões de habitantes, a diáspora portuguesa está espalhada por todo o mundo, sendo os Estados Unidos o terceiro país com mais portugueses e descendentes de portugueses, depois do Brasil e França. A imigração portuguesa para os Estados Unidos começou no final do século XIX, com imigrantes que vinham sobretudo dos Açores e da Madeira, e atingiu o seu auge nos anos 50 e 60 do século XX, altura em que começaram a vir também muitos imigrantes de Portugal continental. Os imigrantes portugueses foram-se concentrando sobretudo no Havaí, Califórnia, Nova Inglaterra e New Jersey, sendo Newark a maior cidade de New Jersey e a oitava cidade dos Estados Unidos com mais portugueses americanos. Tal como acontece com grupos de imigrantes em todo o mundo, os portugueses que imigraram e continuam a imigrar para os Estados Unidos ao longo de gerações foram criando comunidades fechadas em que quase só se falava e fala português. Muitas vezes até há casos de imigrantes que nunca chegam a aprender o inglês porque vivem toda a sua vida inseridos na comunidade portuguesa para onde emigraram e em que só falam com lusófonos e só em português. Mas mesmo nas comunidades portuguesas mais fechadas, o português falado pelas pessoas foi sendo influenciado ao longo de décadas pelo inglês americano, transformando-se naquilo que é conhecido como Português. Basicamente, muitas palavras portuguesas caíram em desuso, sendo substituídas pela versão aportuguesada da palavra inglesa. A minha amiga Sara é filha de imigrantes portugueses, mas nasceu e cresceu aqui em Newark, e embora ela fale português como uma nativa, que é o que ela é, ela própria utiliza palavras de português sem saber que não são palavras do português padrão. Hoje vou tentar adivinhar o significado destas palavras que são um híbrido de português e inglês, e presta atenção à forma como elas vão aparecer escritas no ecrã, porque até a ortografia é uma misturada. Mas antes de passarmos às palavras que a Sara tem para mim, tu deves estar a perguntar-te: Léo, como é que os portugueses nos Estados Unidos conseguem ver filmes e programas portugueses sem estarem em Portugal? E eu respondo: com dificuldade. Mas o patrocinador deste vídeo, a NordVPN, torna tudo mais fácil. Eu neste momento estou nos Estados Unidos a filmar este vídeo, e se eu de repente quiser ver a nova série da RTP Cuba Libre, vou à RTP Play e não consigo ver a série porque não estou em território português. No entanto, basta ligar a NordVPN e ligar-me a um servidor português e pimbas! De repente, já consigo ver todo o conteúdo da RTP Play como se estivesse em Portugal. E quem diz Portugal diz literalmente todo o mundo. Qualquer conteúdo digital que esteja bloqueado geograficamente, como acontece com muitas séries da Netflix, Amazon Prime Video e outras plataformas de streaming, torna-se acessível com o simples clicar de um botão. Além disso, a NordVPN torna a minha ligação segura, o que é fundamental porque nesta viagem tenho utilizado Wi-Fi públicos de aeroportos, cafés, estações de comboio, restaurantes, etc. E se há coisa que sabemos sobre redes públicas é que não são de confiar quando se trata da segurança dos nossos dados. Portanto, se tiveres interesse em navegar na internet em segurança e em estares virtualmente em qualquer país do mundo, então clica no link na descrição para obteres a NordVPN pela módica quantia de apenas 2,88€ por mês e com os primeiros 4 meses grátis. Ao fazeres isto, vais estar não só a beneficiar da melhor VPN do mercado ao preço da chuva, como vais também apoiar este canal e o meu trabalho aqui no YouTube. E se segues o meu canal há algum tempo, sabes que eu não faço muitas publicidades e só trabalho com marcas e serviços em que acredito ou que eu próprio uso. E a NordVPN é um desses serviços. Portanto, segue o link na descrição para aproveitares o desconto especial da NordVPN e agora vamos lá ver então se eu consigo adivinhar o significado das palavras de português. Registadeira. Registadeira. The cash register, yes. Ou seja, a caixa num supermercado
Não é? É isso. É É isso? isso que eu também não sabia como é que se dizem em Uma português. caixa. Uma Tipo, caixa. pagar na caixa. Ok. What else? Jampar. Saltar? É. A sério? Jampar. Like to jump? To jump. Mas tipo, as pessoas usam isso numa frase tipo, vou não sei. Vou jampar de um avião. Parquear. Parquear. Parquear é estacionar, provavelmente. To park. Todos os verbos que vais dizer são um verbo em inglês acabado em ar. É. Manda aí mais. Chequear. To check. Yes. Mas a questão é, isso em português pode ter vários significados. É verificar. É isso. Olha, isso é um bom exemplo de algo que nós usaríamos em Portugal também. Chequear. Chequear. Ringar. Ringar é assim. To ring é tocar. Tipo, o telefone está a ringar. Ou quando alguém toca a campainha, estás a ringar. Exatamente. Estão a ringar a campainha. A sério? Yeah, Não dizem... isso é... Eu pensava que isso era a maneira certa de dizer, porque usa-se tanto. A sério? Ou Se seja, ringarem a campainha, não abres a porta. Like, tu pensavas que era assim que se falava. Não, Yes. nós dizemos tocar a campainha. eu agora sei. Clauseta. Closet é o closet, é o armário. Clauseta. Isso usa-se muito. A sério? Clauseta. Tipo literalmente, Vai não tenho... chequear se tens essa camisa na clauseta. A sério? Yeah. Vai ver se tens essa camisa no armário. Uma que talvez não vais saber. Ofas. Offens. Ofas. Offas. Offas. E só vais pensar em office. Ok, está bom no É? É. Office. É o escritório. É Hoje bem estou nas engraçado. ofas. Nas? Usas no plural. Ah. Dizes, hoje fui às ofas. Fui às ofas. Zinco. Zinco. Zinco é um material, é o zinco. É um elemento da tabela periódica. Em português deve ser. Agora I'm saying Mas it's aqui. zinc. Zinco. Não é o zinco. Zinc. Não. Não é. Eu acho que este não vou conseguir adivinhar. Dá-me numa frase. O zinco está cheio de pratos. Sink. Yeah. Lavatório. Ou lavatório, ou lava-louças, nem sei como é que se diz em português, acho que é um ou outro. Mas sim, é o zinco. Zinco com Z, Yeah. para não confundir com 5, que é o Que número. é um número. Esta, sabes? Estoa. Estoa já me tinhas dito. Mas se não olha, que se não me tivesses dito, eu não chegava lá. Não? É store, Estoa. loja, porque não é assim tão parecido, não tem o R. Se fosse estora, eu se calhar chegava lá, mas estoa, parece que vem de estou, tipo, não sei, Yeah. mas pronto. Estoa. É a estoa, Estoa. a loja. Printar. Printar, imprimir, É. pronto. Imprimir também não sabia como é que se dizia. Dizias printar. Printar. E como é que se diz printer? Impressora? Impressora, exatamente. Eu não Boa. sabia. Isto usa-se muito. Ok. Esparguete e meatballs. Sério? Sério? Esparguete e meatballs com Yes. esse português. Meatballs. Meatballs. Fogo. Ok, isso é. Tá bem, nós. É esparguete com almôndegas. Ok, eu não sabia Pronto. como é que se dizia meatballs em português. Ou seja, quer seja Até nesse agora. prato, quer. Até agora, tu não sabias dizer Não. meatballs. Como é que se diz? Almôndegas. Almôndegas. Não é fácil. Yeah. É parecido ao espanhol albóndigas. Albóndigas. Tarai não. Governmento. O governo. Government. Sabes o que é que às vezes dizemos? A gozar, quando não estamos satisfeitos? O desgoverno. O mall. Mall. Centro comercial. Isso usa-se em Portugal ou não? Não, mas nós... lá está, conhecemos a palavra. Sabes o que é que se diz muito em Portugal? Centro comercial é a palavra portuguesa, mas diz-se muito o shopping. Acho que sobretudo no norte. O shopping. Ou seja, eu não vou ao centro comercial, eu vou ao shopping. Boa, shopping. Yeah. Tá. Porque vem de shopping center, Ok. acho eu, suponho. Tráfico. Humano? Não.
Nós usamos tráfico quando há muito tráfico. Quando há muito trânsito. Trânsito. Mas também usam tráfico para... Tráfico humano. Mas aí E tráfico já, de outras já coisas? especificamos Ok, ou de ok. droga ou de... Ok, vocês usam para os dois. Nós usamos trânsito e quando tens muitos carros mesmo o trânsito não anda, podes dizer que tens um engarrafamento. Engarrafamento. Nós dizemos há muito tráfico. Sounds awful. Há muito tráfico. Há muito tráfico em Newark. I mean, Newark. Não. Esta também já sabes, mas é mais uma em que acrescentamos o A. Ok. Bega. Baga. Essa já me tinhas dito. E é saco. Saco. Bag. Ok, saco. Mas é uma bega. Uma bega. Yeah. Eu depois, quando descobri que não era a maneira certa de dizer, comecei a perguntar aos clientes se queriam um saco. E eles não E sabiam. eles não entenderam. A não sério? entendiam o que é que eu estava a perguntar. Ah, uma bega, sim, sim. A sério? Os clientes na vossa loja eram imigrantes de segunda geração Alguns sim, e, portanto, outros... nunca aprenderam a palavra original de Portugal. Alguns não, alguns já eram pessoas mais velhas, mas que já cá estavam há muito tempo. E, portanto, 50 anos. e já se habituaram a dizer bag em vez de saco. Uhum. Que fixe. O liquor store. Liquor store. Bem, isso aí vocês nem sequer se Como é que se esforçaram. A loja Como é que se diz? é um conceito muito específico dos Estados Unidos, acho eu. Pois, porque em Portugal vende-se... É uma garrafeira. Garrafeira. Temos. Garrafeira. Nunca Yeah. ouvi essa palavra. Garrafeira é uma liquor store. É uma loja onde só se vende álcool, bebidas alcoólicas. No entanto, existem muito menor quantidade do que aqui. Porque lá pode-se vender... Porque lá tu normalmente compras álcool nos supermercados ou Aqui não. nas mercearias. Aqui não se pode vender nos supermercados. Ah, ok. Bem, em alguns estados podes. Ok. Mas não em todos. Aqui não. Então temos vários liquor stores. Liquor. Liquor store. Tudo junto. Liquor store. Ok. O liquor store. E uma naifa. Uma naifa. É uma faca. É. E essa... Eu acho que já ouvi isso em Portugal também. Oh, ok. Por exemplo, então uma não sei naifada. se- Uma Uma naifada naifada. é uma facada, uma naifada. Uau, Eu acho que isso aí nós usamos também. ok. Se calhar é mais calão, se calhar não se usa comumente. a Aqui naifada. usa-se muito. Tipo, Tipo- se estamos a jantar e alguém não tem uma naifa, olha, Ah, podes ok. me dar uma naifa. Ok, não. Nós usamos só na conotação de esfaquear alguém. Por isso é que é mais... Estás a perceber? Por isso é que é muito menos Yeah. usado e é muito mais num contexto. Agora, Ok. se estás a comer uma naifa, não. É uma naifa. Não. Olha, essa até o meu avô diz isso. E o meu avô nem fala inglês. O meu avô não fala inglês, mas diz Mas uma uma naifa. naifa. Obrigado por assistires ao vídeo até ao fim e obrigado a todos os meus patrons pelo apoio todos os meses. Se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui sobre o português de São Miguel, que também tem muita influência do inglês americano.